Olá a todos e todas, bem-vindos mais uma vez, ou bem-vindos pela primeira vez, ao podcast Freire e Marques no Cinema. Eu sou o André Marques e comigo tenho aqui o Bernardo Freire. Bernardo, fala aí com as pessoas. Olá André, olá a todos que nos ouvem em casa, no carro, em todo o lado. Exatamente, e vamos então para o terceiro episódio. E se esta é a primeira vez que nos estás a ouvir, deixa aqui um recado. Podes enviar-nos mensagens, críticas, análises sobre filmes, sugestões e ou reclamações para correspondência@freireimarques no cinema.pt. Se não é a tua primeira vez, já devias saber isto, obviamente, e cá esperamos também pela tua mensagem. Não sejas tímido ou não sejas tímida. E nós não mordemos com muita E, força, ao exatamente. contrário do nosso primeiro filme. É pá, grande sequência agora. E então, o primeiro filme que eu ia exatamente já perguntar-te quais é que eram os filmes, as análises que tu nos trazes hoje, Bernardo, mas queria também dizer, isto é o nosso terceiro episódio e costuma-se dizer, Bernardo, que a terceira é de vez. É de Portanto, vez. este vai ser o nosso episódio especial, espetacular e magnífico. Não é, Bernardo? Assim esperamos, tem tudo para isso, tem todas as condições para que seja um episódio memorável. Exatamente. E para ser memorável, queria-te perguntar então, Bernardo, quais são os filmes que tu nos trazes hoje? O que é que vamos ter hoje neste terceiro especial episódio? Olha André, esta semana estreiam filmes como O Colosso Gladiador 2 Verdade. e o badalado Emília Pérez, que está a ter Hum, muito Oscar buzz, mas estes são filmes para outras sessões, para outras núpcias. Porque para já vamos falar de Vampiro Humanista, Procura Voluntário Suicida, que é um híbrido curioso entre drama e comédia, com um travozinho de terror. E Depois um vamos longo título. aventurar-nos um título, Um grande título. um grande título e um título grande. Pronto. Exatamente. Depois vamos aventurar-nos na Mata dos Medos, um drama mais malabarista e inquisitivo. E, por fim, terminamos com uma estreia da semana anterior, a Nora, o vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, e um possível concorrente ao meu top 10 dos melhores filmes do ano. Será? Não Será? sei. Já lá Estou. vamos, já lá vamos. Exato, estou muito curioso. E falando no segundo filme que falaste, onde vamos entrar na Mata dos Medos, deixo também aqui a indicação que vamos também ter aqui uma breve entrevista ao realizador, António Borges Correia, realizador do filme Na Mata dos Medos. Mas antes, ia aqui para planícies mais vampirescas, Bernardo, e saber o que é que tu achaste do filme, que eu já nem me lembro do título, porque é tão longo. Vampiro humanista procura voluntário suicida. Portanto, uma vampira humanista e que está a... Portanto, isso é uma oferta de trabalho? É isso, Bernardo? O filme trata de uma oferta Hum, de trabalho? É assim, se tiver já à procura, eu acho que há lugares disponíveis, portanto, força nisso, envia o teu CV. Mas pronto, vamos então ao filme. Esta é a primeira longa-metragem da realizadora canadense Ariane Louis que escreveu o argumento com o Christian Doyon. E aqui a Ariane arrecadou vários prémios com as suas curtas e chega finalmente ao formato longo, com uma comédia negra um pouco dramática, que também conta uma história de amadurecimento. Sarah Monpetit é Sasha, a vampira do título, que sofre de uma condição clínica pouco favorável à sua sobrevivência. Quando ela vê humanos em perigo, ela sente desconforto e empatia com eles, então não os consegue matar. Como deves imaginar, Interessante. isto não augura nada de bom para ela. E a sua família tenta ajudá-la, mas esta condição é mais forte do que ela. Mas certo dia, ela está com o seu piano na rua durante a noite a tentar arranjar uns trocos, e vê Paul, interpretado por Félix Antoine Bernard, do cimo de um edifício. Ele está a inclinar-se um pouco para a frente para saltar. Mas esta imagem faz com que ela pense: bem, já que não consigo matar, tenho de procurar alguém que não se importe de morrer. Parece Ok. uma atitude ética, É tipo não ali é? um loophole, não é? Está a haver um novo caminho, não é? Exatamente. E nestas últimas décadas temos tido pérolas vampirescas, como disseste há pouco, como Deixa-me Entrar, ou Uma Grande Rapariga filme. Regressa de Noite Sozinha a Casa, outro grande filme com um grande título, portanto, Verdade. isto tem tudo para ser uma.
uma cena aqui no cinema de terror de vampiros. E estes dois títulos, por exemplo, têm refrescado este subgénero com sangue novo. E tinha alguma expectativa de que este filme também me surpreendesse, só que acabou por ser bastante morno. A história é descomplicada e o tom está entre a sátira e aquele humor seco dos filmes do Jim Jarmusch. Sim, estou a ver o estilo. Sim, sim, Estás a perceber o esquema. sim. E que são filmes que arrancam sorrisos breves, mas não muito mais do que isso, pelo menos para mim. E neste filme a mitologia é aquela que encontramos na maioria dos filmes de vampiros, ou seja, eles não podem apanhar sol, morrem com estacas no coração. Há até uma piada com o facto das vítimas se poderem transformar em vampiros se em vez de mortas forem apenas feridas. Tudo isto está Interessante. patente no filme, nem que seja por comentário, mas no centro do drama está uma relação desajeitada entre dois protagonistas que veem um no outro uma solução para os seus problemas. E há aqui uma comédia romântica com a roupagem, com o disfarce de um filme de terror, Ali que eu metido ao acho que acaba barulho. por ser um ângulo inteligente, de explorar, porque em vez do primeiro sexo, temos um primeiro suicídio. Em vez de termos a relação provável entre os miúdos mais populares da escola, aquilo que temos é um romance de personagens marginalizadas. Portanto, apesar de ser uma experiência estranhamente passiva e muito pouco sensorial, este vampiro humanista procura voluntário suicida tem os seus méritos e pode agradar a quem procura alguma novidade, alguma frescura no subgénero, desde que não conte com aquele terror mais explícito, por exemplo, como vemos num filme como Depois do Anoitecer. Exato, que é bastante mais pesado, digamos Agressivo, assim. sim, sim, Agressivo, sim. exato. E é engraçado porque tu disseste isso, e ao falares do filme, eu não vi o filme ainda, não tive essa oportunidade, mas realmente pelo título logo até, porque é uma coisa que chama logo Uhum, a atenção, como pela sinopse e pelo que tu estavas agora sim. exatamente a falar, é um filme que parece que ser arriscado, mas é um risco, e a mim parece-me muito interessante, e portanto, mas ficou aquém das tuas expectativas, não é, Bernardo? Sim, acaba por ser mais calculado do que Uhum. outra coisa e oferece pouco de novo em termos de mitologia, mas lá está. Já existe tanto cinema relacionado com vampiros que é difícil inovar e há aqui Verdade. uma tentativa honrosa, digamos assim. E eu Certo. apreciei esta tentativa, ainda que acabasse E, por ach- ficar um pouco aquém das expectativas. e olha, Bernardo, então, e em relação a este mundo, lá está, de figuras como vampiros, lobisomens, zombies e esse tipo de cinema, achas que este filme pode representar um passo numa direção diferente na abordagem a este tipo de filmes? Não é que já não existam, mas o que acontece é que neste género de dramas, com uma roupagem de terror, Uhum. utilizam-se os códigos e as linguagens do género para contar histórias mais terra a terra, mais com os pés no chão. E essa questão de humanizar o monstro já vem de longa Já data. vem de trás. Agora, é uma questão de ângulos e de encontrar circunstâncias específicas para explorar. E aqui o fantástico sempre foi um terreno fértil para ideias Para deste isso. género. Exato, exato. E olha, e por falar em terreno fértil, ia fazer agora aqui uma ponte para, já que estamos a falar de vampiros, falar no próximo título que é exatamente Na Mata dos Medos, onde Podia ser um título de um filme de terror, mas nada a exato. ver, não é? Nada a ver, mas pronto, mas parece, não é? Na Mata dos Medos, portanto, vampiros na Mata dos Medos era Uhum. perfeitamente aceitável. Mas antes de irmos aqui à tua análise e a convidar-vos para ouvirmos esta pequena entrevista que eu realizei com o António Borges Correia, o que é que te parece, Bernardo? E depois gostava de saber o que é Vamos que a isso. achaste sobre Na Mata dos Medos. Deixo só aqui uma ressalva que a gravação desta entrevista tive aqui alguma dificuldade técnica, foi feita também através de um telemóvel, mas pronto, já ficam a saber disso. E vamos então passar à entrevista. E até já, Bernardo. Até já.
E estamos então aqui com o António Borges Correia, realizador e co-argumentista do filme Na Mata dos Medos, que está agora nas salas de cinema em Portugal. Muito bem-vindo, António, ao podcast Freire e Marques no Cinema. Muito obrigado e obrigado pelo convite. Ora é essa, ora é essa. E, António, antes de ir, digamos, ao filme em si, à história em si, eu achei muito curioso quando vi o filme que o filme toca muito no cinema, mas no aspecto laboral mais do cinema, digamos assim, sobre a precariedade do trabalho, neste caso do cinema, e em Portugal em particular. Isto foi, obviamente, não é, pensado e colocado no filme. Qual é que foi a tua intenção com esta precariedade do cinema ser tão direta e tão apontada no filme? Eu, por acaso, não queria que ela fosse tão direta. Queria que, Pronto, queria que fosse mais subreptício, mas de qualquer forma, se a interpretação é assim tão direta, isso não me incomoda nada, quer dizer que o objetivo foi conseguido. Um, eu parti para este filme com duas ideias muito fortes que me motivaram a fazê-lo. A hum, primeira, tu já abordaste um pouco que é a dificuldade. Eu queria filmar sobre a dificuldade de filmar em Portugal. exato. Uhum, Para mim era óbvio. Tanto que, e é curioso como uma coisa se encadeou na outra, ou seja, o filme tem duas partes, uhum, e a verdade é que na primeira parte nós não sabíamos ainda se tínhamos dinheiro para fazer a segunda. E isto é a uhum, realidade da produção do filme, que inadvertidamente passa para aquilo que é a narrativa do filme. exato. Portanto, nós estávamos um bocadinho nessa interrogação se isto ia apenas ser uma curta com 20 e tal minutos ou se ia ser uma longa, que era o objetivo principal, era ser Uhum, um uhum. filme com duas partes, a primeira parte baseada em audições de jovens para Um participar filme, no filme, mas também, por outro lado, narrar um pouco a vida daquelas três pessoas, da realizadora, da diretora de fotografia e do diretor de som. E tratar um bocadinho, uh, muito aprofundado, porque isso passava para a segunda parte, mas sobre o momento em que eles estavam a passar momentos de mudança de ciclo, de com crises, dificuldades. Uhum, crises existenciais. No caso, a realizadora acaba de ficar viúva, acaba de alguma maneira também de perder a filha que sai de casa. A diretora de fotografia tem um pai idoso a precisar de cuidados, o diretor de som uhum. está a passar por processo de divórcio, e esta ideia entronca noutra ideia que é de um desejo já muito antigo, desde a escola de cinema, de experimentar o metacinema. Exato, é E, muito meta. que uma entroncava na outra, porque o metacinema, apesar de não ser uma linguagem original, já se fizeram milhares de filmes com esta linguagem, a verdade é que o metacinema é uma janela que se abre sobre imensas possibilidades e com uma sensação de liberdade inesgotável. Portanto, isto era uma experiência que eu já queria fazer há muitos anos e com estes fatores que eu acho que se conjugavam e que coexistiam bem um com o outro. Portanto, é daqui que parte o filme. Muito bem, muito bem. E exatamente, António, pronto, se calhar eu estava a dizer muito direto, se calhar é o meu olhar que também já está mais apontado para o cinema e para a sétima arte, mas no sentido em que, pronto, aqui com alguns spoilers, mas poucos, portanto, no sentido em que, como estavas muito bem a dizer, portanto, temos uma diretora de fotografia, um diretor de som, e eles vão falando exatamente da profissão e das dificuldades e é um pouco aquele saltitar de projeto em projeto, ou seja, não saber quando é que vai ser o próximo projeto, neste caso o próximo trabalho, e o trabalho aqui é o ganha-pão, obviamente, das pessoas, e eu achei esse lado normalmente não é muito comum no cinema, digamos assim, fala-se, mas fala-se normalmente fora do filme em si, e aqui está dentro do filme, exatamente, é parte da narrativa do filme, e eu achei realmente esse aspecto muito curioso, e daí ter logo começado por esta pergunta. E colocando aqui até, colando aqui àquilo que estavas a dizer, António, exatamente os vários temas que o filme aborda, ou seja, indo agora mais para o filme em si, eu achei aqui três, aliás, duas fases muito diferentes e muito interessantes, que era, por exemplo, a fase da adolescência, que é muito abordada aqui, e que começa, lá está mesmo o próprio casting, é um casting de jovens adolescentes, não é? E depois, na segunda parte do filme, há ali um drama também, que é um drama também muito ligado à adolescência.
e aos problemas da adolescência e tudo mais. E quando as pessoas, obviamente, durante essa fase estão a descobrir-se elas próprias, estão a descobrir o mundo, estão rebeldes, enfim, por aí fora. E depois temos uma relação mais ligado entre pais, mães e filhos. Eu achei também muito isso. Não só, por exemplo, com a. Atenção, vou dizer aqui um bocadinho de spoilers. Com a rapariga que tem. A rapariga, a mulher que tem o pai, portanto, idoso, a querer cuidados. Depois há a relação do diretor de som com a filha, a direção da realizadora com a filha, e depois essa própria filha que, entretanto, engravida, pronto, e depois vai ter também a sua relação com o seu filho, não é? Ou filha. Ahm, e portanto, eu agora falei muito, António, mas pronto, vou passando às perguntas. Estes dois temas, Então, como é que tu quiseste explorar e interligar estes dois temas? Era aqui que eu queria chegar. da adolescência com os adultos, a relação pais e filhos, é isso? Pais e filhos, exatamente. Muito provavelmente porque é um universo que está perto de mim. Eu acho que um autor naturalmente gosta de falar de assuntos que estão perto de si. Ou se estiverem longe, tem que fazer uma pesquisa aturada para saber do que está a falar. Eu, portanto, eu digo que naturalmente está perto de mim porque tenho filhas mais ou menos nessas idades, não é? Não forçosamente que vivem esses dramas, mas Hum. que fui-me habituando a ver o crescimento delas e é um tema que tem a ver comigo e com a mãe, que por acaso também é realizadora, isto está tudo muito ligado umas coisas com as outras. Exato. Mas e há uma fala da realizadora no filme que também tem um pouco a ver com isto, que é uma fase da vida que não viveu, é uma fase da vida que saltou, ou seja, a juventude e a adolescência, ela diz que não a viveu e por isso fica mais seduzida por esta fase da vida. Foi uma juventude Portanto, perdida, digamos assim. isso está muito presente no filme. Eu aí queria ser direto para justificar até a opção desta realizadora, que pode ser o meu alter ego, se quiserem. Uh, é que o objetivo dela, por querer fazer um filme com jovens sobre os primeiros amores, passa um bocadinho por ela resolver o seu passado ou por não ter vivido essa juventude. Pronto, isto está, eu não queria que isto ficasse escamoteado no filme, era muito importante que ficasse justificado. Porque é jovens, não é? Porque fazer um filme com jovens e sobre os primeiros amores. Havia também aqui uma intenção clara que tem a ver com o metacinema e que tem a ver com a transformação, não é? Que os jovens que estão a fazer as audições vão transformar-se nos personagens que já existiam com outros jovens da primeira parte. Não quero fazer spoiler, isto se calhar não é muito fácil de entender, mas quem ver o Sim, filme sim, exato. Para quem vir vai perceber. quer dizer, mas tem a ver com esse poder de transformação de um realizador que me diz bastante na história de cinema, que é o Robert Bresson, que diz que não há arte sem transformação. Portanto, a ideia de transformação para mim é muito importante neste filme. E podia ser potencialmente mais interessante se os jovens protagonizassem o filme, ou pelo menos a segunda parte. Eles estão na primeira, mas na segunda o triângulo que se cria sobre os jovens existe mais claramente na segunda parte. Isso. E o tema da transformação, lá está. Nota-se na primeira, acho que também se interliga para a segunda parte do filme, e eu também tinha aqui até uma nota de dizer que achei alguns dos momentos, e há um momento em particular que é muito Shakespeareano, assim muito diretamente, e isto também me fez lembrar um pouco, ao ver o filme, em relação a essa questão da transformação, um pouco aquela não é bem um ditado, mas aquela, não é crença também, mas o transformismo ligado, por exemplo, à borboleta, não é? Que sai do casulo e que depois a transforma portanto, num bicho, num ser vivo muito, muito diferente, mais É ligado uma talvez bola a temas da beleza, aqui não tanto, mas mais da autodescoberta, porque é na adolescência que a gente define muitas coisas, depois para a vida adulta e que nos seguem, não é? Para sempre, digamos assim. Foi isso, António. O que é interessante nestes diálogos ou entrevistas, ou o que podemos chamar, é esta partilha que muitas vezes também acontece nos debates sobre cinema, que é aquilo que tu acabaste de dizer, eu nem tinha pensado nisso e é completamente verdade, não é? A transformação, a, 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 a imagem que tu deste sobre a transformação, e isso também é o filme, e também está lá. É Verdade. verdade, sim. Este filme é muito dissonante e não é só por ter duas partes, mas a primeira parte tem um lado mais ontológico e mais real
passa para uma segunda parte que é o imaginário da realizadora, que tem um tom completamente onírico, de uma beleza visual que não tem nada a ver com a primeira. Passamos para um universo mais telúrico de natureza, de Sim, cenários imaginados. Tem até este lado porque dissonante, também é, transformação. exato, até porque o primeiro, eh, salvo erro, é quase todo, não será todo, mas é quase todo também naquele espécie de palco onde está a ver o casting, não é? Daquele Sim. início de casting e tudo mais. E o segundo, como estavas a dizer, tem muitos mais planos, por exemplo, à beira daquele rio. Aquilo foi filmado onde? Em Olivença, não é? Não, não é Olivença. Ar- Diz? Arcos de Valde, Arcos de Valdevez. Exato. Mas o coisa era não sei o que, da Oliveirense, ou uma coisa. Não? O A, sítio onde foi o casting. a segunda, não, Olivais. A primeira parte é nos Olivais. Olivais. Exato. É um espaço radicalmente diferente, porque é esse universo imaginado, e tem muito a ver que eu acho que este filme tem esse lado formal, não é? Que passa de um universo para o outro, de um universo real para um universo onírico, e isto prevalece, vá lá, este estilo ou a forma prevalece muito mais sobre o conteúdo, não é? Uhum. E tem essa liberdade, que é enquanto a literatura e o teatro normalmente apostam num conteúdo, não é? O Exato. cinema tem pode ter um lado formal e estilístico que a mim pessoalmente neste filme me parecia mais interessante. Uhum. E foi uma opção exatamente que tomaste. E António, aqui antes de terminarmos, gostava de te perguntar, porque acho que é engraçada esta pergunta, porque o filme, lá está, começa com uma realizadora que quer fazer um filme, mas que não sabe ainda sequer se o poderá concluir, ou se tem financiamento, apoio para o terminar. Eh, Na Mata dos Medos foi finalizado, está agora nas salas de cinema, portanto foi possível chegar até ao fim. António, como é que foi já agora, o maior desafio? Com esta tua última aventura cinematográfica? É sempre um pouco. Eu não tenho por hábito vitimizar-me nem fazer aquele papel de lamechas do não há condições e não há dinheiro, porque nós, a partir do momento em que pensamos partir para um filme, temos que de alguma forma conseguir finalizá-lo. É claro que depois, realisticamente, as condições obrigam-nos àquilo que aconteceu, que é uma equipa de 8 a 10 pessoas, com menos tempo de filmagem, menos tempo de pós-produção, não há outra forma. Este filme tinha um orçamento ridículo e só assim foi possível fazê-lo. É engraçado que as pessoas que viram o filme acham estranho o filme não ter apoio do ICA e ter pouco dinheiro. Mas isso é bom, é bom sentir isso, porque é possível fazer filmes com pouco dinheiro. Obviamente que quando se parte para um guião já se sabe que não vamos fazer acidentes, nem perseguições, nem efeitos especiais. Ou seja, a Um, narrativa está limitada também ao orçamento, não é? Ou tem que ser adaptada, não mas é? também não me incomoda muito porque eu não sou o tipo de realizador que quer fazer filmes de ação de custos de não sei quantos milhões de euros. Não, portanto, isso também não seria uma realidade. Mas o que é mais, de facto, mais difícil é esta limitação relativamente às equipas e ao tempo de preparação, de produção e de pós-produção. Ainda assim, mesmo em relação à equipa, e mesmo que eu tivesse uma montagem financeira mais generosa, eu gosto de trabalhar com equipas pequenas, porque gosto de sentir numa equipa uma família, e eu acho que isto tem muita consequência naquilo que vai ser o resultado final. Uh, Portanto, tivesse mais dinheiro, eu acho que a equipa não teria muito mais pessoas. Uhum. De qualquer forma, o desafio é sempre e será sempre, nos filmes que eu quero fazer a seguir e nos projetos que eu quero fazer, será sempre este o problema, que será sempre a questão da montagem financeira e de conseguir fazer Pois. com pouco alguma coisa decente. Exato, exato. Olha, António, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelas tuas palavras. Espero que tenhas gostado desta pequena entrevista aqui para o nosso podcast. Desejo muito boa sorte para a Mata dos Medos. Volto a frisar, está agora nas salas de cinema em Portugal. Basta ir ao Google e vão ver qual é que é o cinema mais perto onde tem Na Mata dos Medos. Muito obrigado, António. Não sei se queres referir mais alguma questão, alguma coisa. Não, voltar a agradecer e boa Ora, é sorte essa. para o podcast e para os vossos, também para os vossos programas e objetivos. Corra tudo bem. Ora, é essa. Muito obrigado.
Ora, portanto, resumindo, temos um filme dentro de um filme e as dificuldades de filmar em Portugal, não é? Parece que sim, parece que sim. Pois, muito se fala e com razão das dificuldades de fazer cinema em Portugal. Agora, meta-cinema produzido por cá, deve haver muito pouco. Pelo menos não me ocorre assim nenhum filme que tenha utilizado esta matriz Sim, narrativa, os últimos pelo anos eu menos também não estou a produzida em ver, Portugal. também não estou a ver aqui assim, agora de cabeça. Sim. O Manuel de Oliveira, se calhar, fez uma brincadeira desse género. Tem pinta de, não É é? capaz, é capaz. Se souberem de alguma narrativa de metacinema produzida em Portugal para além deste filme, por favor, partilhem connosco através do e-mail que o André Marques vai dizer de seguida. Exato. Através de correspondência, @freireemarques no cinema.pt. Se souberem, olha, agradecemos que assim até podemos dar esta nota e referir num dos próximos episódios. E o que achaste, Bernardo, desta Mata dos Medos? Na Mata dos Medos. Ora, aqui um drama do prolífero António Borges Correia, que já filma desde os anos 90. E o filme ganhou o prémio do público na última edição do Festim. Sim. Aliás, o filme abre com essa nota. E depois a história conta com Alice, a nossa Anabela Brígida, que interpreta uma realizadora que acabou de ficar viúva e está no processo de casting para um filme ensaísta. Portanto, um pouco também um filme atípico sobre primeiros amores que ainda não sabe se vai conseguir rodar, porque depende do financiamento. Mas o casting prossegue e vemos os jovens a recitar textos e a interpretar, na esperança de serem aqueles que depois vão parar às cenas. Entretanto, ficamos também a conhecer os desesperos da diretora de fotografia, que cuida de um pai doente e de um técnico de som que está a meio de uma separação. Exatamente. E esta é a informação que temos do primeiro ato, e a cerca de um terço do filme dá-se uma metamorfose estética e narrativa, que era algo que estavam a falar também Nem ta- durante a é- entrevista. Exato. E aquilo que sobressai à partida no filme é esta tentativa de humanizar os profissionais do cinema e do audiovisual, Também achei dando-lhe isso. jeito. Pois, exatamente. Uhum. O filme dá-lhes problemas familiares, enquanto eles também procuram trabalho, e é importante lidarmos com estes tópicos de frente, porque a instabilidade destas profissões provoca muitas consequências nas famílias, e achei que esse retrato foi plural e esteve bem integrado no filme. Esteve, esteve. Uhum. Ainda nos pontos positivos, é também interessante verificar que, apesar de ser óbvio, quando o filme faz aquele truque de magia, a cena em que percebemos o que é que o filme está realmente a fazer vai ser diferente de espectador para espectador. E aqui há um certo cuidado do argumento que revela que o António Borges Correia já cá anda há algum Há tempo. alguns anos. É verdade. Dito isto, o drama entre os jovens e a narrativa de telenovela é muito pouco convincente. Muito pouco convincente. E chega a ter momentos embaraçosos, em parte por causa do acting. Todos parecem estar ligeiramente desligados e, mesmo quando se exaltam, há algo de mecânico e de ensaiado que me afastou das personagens. E devo fazer exceções, por exemplo, a Anabela Brígida e o José Martins, que apesar de ter pouco tempo de ecrã, esteve bastante competente. Por outro lado, é a história em si que não funciona nem como romance, nem como uma ode à produção de cinema. O interesse parece estar enterrado debaixo de camadas e camadas de malabarismos e de artifícios Eu que, percebo, sim, sim. lá está, não despertam grande discussão ou curiosidade. Então, penso que este Na Mata dos Medos acaba por se engasgar um bocadinho nas suas aspirações, como dizia o Darth Vader. E penso que não será um filme a destacar na carreira do realizador. Mas, visto o filme, o que é que achaste? Sim, sabes que eu percebo o que tu estás a dizer, mas eu acho que é mesmo o acting e o próprio argumento, no sentido mais aqui de diálogos, e como tu estavas muito bem a dizer, entre ali os mais jovens, não é? Principalmente na segunda Uhum. parte do filme, ah,
eu julgo mesmo que foi de forma propositada e propositada para talvez um exagero que não existe, que é irrealista, Uhum, mas achei uhum. esse exagero, ou seja, deixei-me ir nessa fantasia e nessa Ok. criação diferente. Pronto, ou seja, para mim, isso não foi, digamos, um problema ou uma coisa menos negativa, mas também por outro lado, acho que o filme é muito direto naquilo que se propõe, naquilo que faz. Até na entrevista, quando eu perguntei logo no início ao António a questão, por exemplo, do trabalho em cinema, não é? E ele disse logo que, sim, mas era uma coisa até que eu não queria muito mostrar, ou que achava que não era assim Uhum. tão direta, e para mim todo o filme foi muito até Sim, linear e direto, portanto não sim. houve ali Para uma mim também foi o fio surpresa. condutor, por Exatamente. curioso que seja. Foi aquilo E que tanto no, na história na original, primeira, digamos, na primeira parte do filme como na segunda, foi aquilo que permaneceu mais coerente e mais tangível. Foi um tópico do filme ao qual eu me pude agarrar. Enquanto que muito do outro drama juvenil e meio tonto não resultou. não te resultou. E pronto, é exatamente, e são opiniões, olha, temos aqui duas opiniões, pronto, diferentes, ligeiramente diferentes, também diria, mas também acho que não é um filme que mesmo até dentro do cinema português, ou do cinema agora deste ano, 2024, que se destaque bastante, mas é um filme que foi bastante aprazível, para mim. E Uhum. falando, e é na Mata dos Medos, está agora exatamente nas salas de cinema, é uma das estreias, E no streaming, curiosamente, está em que qual? Já está na agora? Filmin. Na Filminha. Olha, não sabia, mas olha, Exatamente, está na Filmin tanto na Mata dos Medos como uma cota parte do cinema do realizador. Portanto, para quem eh, está boa curioso, penso sugestão. que vale a pena investigar um bocadinho e investir o tempo. Exato. Mas pronto, obviamente, se quiserem ver na Mata dos Medos no grande ecrã, está agora exatamente nas salas de cinema. E ia-te propor, olha, Bernardo, falámos agora então um pouco sobre o que está no cinema e o que é que tem atraído mais os espectadores em Portugal. Portanto, para aqui a nossa análise semanal do ranking de fim de semana de bilheteira, do fim de semana passado, de 7 a Uhum. 10 de novembro. E achei logo curioso que no top 10 também tivemos quatro estreias a entrarem no top 10, como também tivemos na semana passada. E em décimo lugar está logo aqui um filme, uma estreia, que é O Meu Amigo Golfinho. Ahm, O meu portanto, amigo O Meu Golfinho. Amigo É Golfinho, um título muito exatamente. fofo, É muito um. fofo. Exato, que é um filme, olha, russo, turco e iraniano, portanto tem pelo menos produção destes três países, teve aqui pouco mais de 4.000 espectadores, portanto é um filme de animação, é talvez, como a gente já tinha falado em episódios anteriores, mais uma outra hipótese para quem tem os mais pequenos, digamos assim. Não achas, Bernardo? Sim, embora o Robô Selvagem ainda se esteja a aguentar, porque está a ter o passa-a-palavra que merece e não está a ser um filme exclusivamente para miúdos, está também a ser Verdade. para graúdos e eu, por exemplo, identifiquei-me bastante com o filme portanto, o meu amigo Golfinho, penso que será uma proposta mais juvenil e Sim, mais mais infantil, infantil. portanto, fica aqui o enquadramento para os pais levarem os seus mais pequenos e acompanhem e passem um tempo agradável. Quiçá este filme não o vimos ainda. Eh, Verdade. não penso que esteja nos teus planos, André. Penso que não também, a não ser que algum dos meus sobrinhos queira ir ver o filme, mas julgo que não. Ora, ora. Nunca sabe, Mas nunca para a sabe. semana estamos cá para ouvir o que é que tens a dizer sobre o filme. Exato, exato. Olha, e passando aqui para o nono lugar, é um filme que estreou na semana passada em quinto lugar, é o filme português mais alto na bilheteira. Esta semana o filme Vive e Deixa Andar, portanto estava em quinto lugar, desceu agora para nono. Portanto, é um filme que já falámos na semana passada, uma comédia Uhum. portuguesa, protagonizada por Eduardo Madeira, correto? Exatamente, E exatamente. E Alexandre Lencastre, salvo erro. exato. E tem assim um elenco extenso, não é? De pessoas e Sim, de caras personalidades. conhecidas Exato. que está a conseguir ter uma performance bastante razoável e se reparares, o último, portanto temos aqui
o Vive e Deixa Andar em nono lugar e só voltamos a encontrar um filme português no top, no 21º lugar, que é o Por Ti, Portugal, Eu Juro, que, Uhum. salvo erro, ganhou o prémio do público no DOC Lisboa O Doc este ano. Lisboa. E, portanto, está aqui a Uhum. estrear. Há de ser uma estreia interessante e vou procurar estar atento. Exato. E é engraçado que falaste desta estreia de filme português, Por Ti Portugal Eu Juro, um documentário, e o filme que Uhum. falámos também na semana, no episódio anterior, Estamos no Ar, estreia em 25º lugar, porque também foi uma estreia da semana passada que nós analisámos, portanto, se querem saber a opinião do Bernardo sobre Estamos no Ar e também ouvir uma pequena entrevista ao realizador Diogo Costa Amarante, vejam no Estão episódio convidados. anterior, exatamente. E passamos agora para o oitavo lugar. O oitavo lugar que é um filme que teve aqui já algum sucesso, mas que teve uma queda estrondosa, no sentido em que É verdade. estava em segundo lugar na semana passada e agora está em oitavo. Sorri 2, mas também já vai na sua quarta semana, que é um filme que tu também já referiste e que eu acho que seria expectável até que tivesse esta queda porque tivemos a estreia do Terrifier 3, que também falámos na semana passada, temos ainda a Exatamente. Substância, portanto, era um filme das estreias ligadas ainda ao Halloween, o mais antigo, digamos Sim, assim. é um filme que já está há um mês no cinema, portanto, é Exato, normal era normal, não é? Uhum. que esteja a descer e vai continuar, pronto, mas uma ótima performance e de um ótimo filme. Exatamente, sim, e teve aqui uma boa, está a ter uma boa ainda Caminhada. caminhada exatamente ao longo da bilheteira, portanto, se calhar até vai ser um bom motivo, quer dizer, não é em Portugal que se decide estas coisas, mas para haver um Sorri 3, quem Sim, mas sabe? para a realidade portuguesa, não, isso é certo. O Sorri Exato. 3 Se calhar já até já está está on the confirmado, way. Já pronto. está, não sei se está confirmado, mas está sem dúvida encaminhado. Exato. Isso sim. E pronto, e é aqui ainda uma escolha para quem procura também filmes deste género. Para sétimo, passando para o sétimo lugar, temos aqui o filme Todo o Tempo que Temos, que estava em sexto lugar, passou para sétimo, portanto, na sua quinta Aguentar-se. semana, a aguentar-se bastante bem. Talvez tenha a ver com aquilo que tinhas também já dito, Bernardo, de ser um dos poucos filmes dentro deste tema É verdade, comédia, não não é? tens substituto. É assim Ainda não tem, não um é? drama romântico com dois protagonistas que estão aí a dar que falar e, portanto, vai continuar a estar no top 10 para a semana. Vai ser Possivelmente, curioso perceber, possivelmente. mas quase de certeza que sim. E está aqui a ter um desempenho interessante. Já fez mais de Uhum. 80 mil espectadores e, portanto, se olharmos um bocadinho fora daquilo que são os blockbusters, como o Venom, mesmo o Robô Selvagem, para a Sim. sua estatura, como acaba por trazer os mais pequenos ao cinema, também acaba por levar um boost na bilheteira. Se retirarmos essas opções e o Sorri 2, é o filme Mais com visto, mais de mais, exato, espectadores no top 10, acumulados. com mais de 80 mil espectadores. E é fácil perceber porquê. É, exatamente. É um filme que realmente, se calhar, estreou numa altura que normalmente não estreiam muitos filmes deste género e que foi ali buscar este pedaço do mercado e que, olha, Exatamente. conseguiu Para não agarrá-lo. só agarrar exatamente essa oportunidade. Em sexto lugar, temos então a estreia Terrifier 3, de que falámos na semana passada, que também foi um filme dentro desta saga que tu não gostaste assim tanto. Mas que já está um pouco fora aqui do Halloween e também tem uma temática mais natalícia, mas que estreou aqui, Uhum. pronto, em sexto lugar, E quase, não é um mau quase. número. Não é um mau número Pois. para o quão gráfico esta saga é. Uhum. Penso que no seu terceiro capítulo, fazer mais de 15 mil espectadores em sala, eu Na penso estreia, não é? que, exato, na estreia, quer dizer, nós temos praticamente uma saga estabelecida. É o que isto nos Nos quer dizer. indica. Exatamente. Não tem os números de estreias como o Só, não é? Não tem os números de estreia provavelmente como um Halloween, Ou como o mas Sorri 2, por exemplo. para Uhum. uma personagem original do século XXI, aqui, salvo erro, o primeiro é de 2016 e ainda havia uma curta anterior.
Uhum. Não é ainda é uma personagem que, se Está a olharmos, aparecer, não é? exato, que está a aparecer e que provavelmente é mais extrema do que qualquer Todas, outra, se olharmos a Freddy's, a Jason, a Michael todas, Myers. pois, Há aqui um terror muito mais obsceno e e que, gráfico, não é? e que está a conquistar o público ainda assim. É isso. E vamos ver então como é que se comporta para a semana. Possivelmente estará ainda, talvez no top 10, não sei. Temos também algumas estreias fortes esta semana e agora também a temática de É terror verdade, é verdade. começa a desaparecer e a dar lugar a outros filmes também mais natalícios, depois também traz outros tipos de filmes, Sim. eh, por aí adiante. Passando para o top 5, temos aqui o Robô Selvagem na sua quinta semana, portanto, que estava em terceiro, passou para quinto lugar, ainda a aguentar-se bem. É o filme, digamos, de animação para os mais jovens e não só, Uhum. mas Excelente filme. que tem, obviamente, com mais de 125 mil espectadores acumulados, portanto, desde a estreia na sua quinta semana, portanto, quinta semana ainda no top 5 e, portanto, acho que para a semana também vai continuar no top 10. Sim, continuará nas salas e se ainda não o viram, aproveitem. Exato. O Bernardo, acho que tu tens dito isso desde o primeiro episódio, portanto É fica aqui provável, é provável. até ele sair do top Provável. 10. É até as pessoas se cansarem. Exato. E vamos então aqui para o quarto lugar. Quarto Mais lugar, um ótimo filme. mais um outro ótimo filme. É engraçado que é o filme A Substância, portanto, que estreou em quarto lugar na semana passada e agora mantém E também a foi mesma posição. o filme inaugural do nosso podcast. Exatamente. E, portanto, mantém-se aqui ainda muito forte, dentro até do Uhum. filme do género thriller, eh, terror Psicológico, e terror psicológico, body horror, etc. E é um filme que eu acho que exatamente. tem resultado muito também com o passa-a-palavra, sabes? E Ah, nas sim, redes sem dúvida. E nas sociais. redes. Exatamente. Estão a fazer um ótimo trabalho na distribuição e de causar aqui alguma aura, ou melhor, de instalar um evento, digamos Exato. assim. A Substância tornou-se muito rapidamente um filme-evento e não houve muitos a concorrer nestas últimas semanas. E a ter esse destaque. Exato. Nas Exatamente, redes sociais e por aí fora. neste género específico. Agora vão começar a entrar outros, nomeadamente Exato. gladiadores e afins, que também prometem encher as salas. Pois, exato. E vamos então agora para o top 3, que temos aqui duas estreias diretas no top 3. Portanto, em terceiro lugar, o filme Conclave, e em segundo lugar, posso também já dizer, o Red One Missão Secreta. Portanto, que estreiam aqui em terceiro e em segundo lugar, respectivamente, e portanto, apesar que a nível de espectadores há uma diferença considerável, Conclave com quase 14 mil, mas depois Red One Missão Secreta com mais de 21 mil, portanto, espectadores. Portanto, há um salto grande aqui do terceiro para o segundo e para o primeiro lugar, apesar que o Sim. primeiro e o segundo estão próximos. O que é que achas destas estreias, já agora, de Conclave e Red One Missão Secreta, Acho que o terem... Red One está aqui a preencher uma lacuna daquele filme de ação-aventura de temática natalícia e vai capitalizar muito bem esse lugar. Uhum. Também acho que sim. O Conclave está a arriscar-se, está a pôr-se a jeito para os Oscars e, portanto, está a conquistar os cinéfilos. Portanto, acredito que, quem sabe, possamos ter o Conclave para a semana no podcast. Sim, Fica aqui o repto. sim, eu julgo que sim, até porque acho que o Conclave está talvez a atrair aquele público que vai mais à procura, começamos a entrar nesta fase, lá está, do Awards Buzz, como estavas a dizer há Exato. pouco, Temporada dos Oscars Oscars. e das premiações. Exatamente, acho que em dezembro ou janeiro também vamos ter já depois o anúncio dos nomeados aos Globos de Ouro americanos e depois os Oscars nomeados, acho que é em janeiro, salvo erro, mas pronto, começamos a entrar nesta fase aí dos críticos, Uhum. etc., os prémios dos críticos, da crítica norte-americana e, portanto, o Conclave estreia aqui porque tem realmente algum Oscar buzz associado e o Red One, como disseste muito bem, vem buscar aquele filme de aventura e resta-nos então o número um.
que é um filme que se mantém. Venom, Teimosamente no uh, primeiro lugar e nós exatamente. teimosamente não o vemos. Verdade, e olha, é engraçado porque lá está, desde o Mas, primeiro episódio ele estreou-se em primeiro, exatamente porque vai na terceira semana e, portanto, e continua aqui em primeiro lugar. E nem eu mas nem quem tu está a vimos ouvir ainda o filme. provavelmente já ouviu e terá coisas a dizer, portanto, pode enviar mensagem que nós cá estaremos para trocar algumas opiniões assim que o virmos. Já está na hora, André. Estejam à vontade, sim. Eu hei de ver, nem que seja que lá está daqui a 2 ou 3 episódios e vou falar sobre o filme. Eu ou tu, fica aqui Ainda a o filme está em 10º lugar daqui a 3 meses fica aqui a, e nós, Bengala, à procura de falar do filme. exato. E fica aqui a promessa, mas por acaso acho que, e está aqui o top 10 portanto, desta semana, do fim de semana, aliás, de 7 a 10 de novembro, mas acho que sinceramente, com a estreia, por exemplo, do Gladiador 2 esta semana, que está agora nas salas, que tem tido também Vai cair. muito. Eu acho que Sim. vai cair, porque já está na terceira semana, já está muito perto a nível de espectadores que teve o Red One, Missão Secreta, que é um filme que estreia, mas também não é uma grande, grande estreia, digamos Uhum. assim, a nível de bilheteira. E portanto, e depois vêm outros títulos com mais e mais força, que são títulos muito esperados nas próximas semanas. Portanto, acho que Venom vai cair por aí fora e, aliás, vai dar o primeiro lugar a um sucessor. Sim, E a minha aposta é para Gladiador 2. sim, é uma aposta segura. Acho que sim. Estaremos aqui para a semana para ver. E, Bernardo, ia-te agora eh, convidar a lermos aqui, tínhamos falado na semana passada, Uhum. de uma pergunta que o Diogo Passos enviou, exatamente para o e-mail correspondência@frerimarcosnocinema.pt, onde quem nos está a ouvir pode sempre enviar-nos sugestões, e, por exemplo, qualquer um destes filmes que falámos agora, se quiserem enviar-nos uma pequena crítica, o que acharam de bem ou de mal do filme, estejam à vontade. Se quiserem falar sobre Venom, como nem eu nem tu vimos, estejam à vontade. E o Diogo Passos, tinhas já falado na semana passada, mas ele também nos deixou aqui uma outra pergunta que vou então passar a ler, e obrigado, Diogo, pelo envio. Ele diz que, passo a citar, um dos filmes que estreou recentemente é O Conde de Monte Cristo, realizadores Alexandre de la Patellière, eu estou a dizer mal de certeza, e Mathieu Delaporte. Viram ou têm alguma opinião formada acerca desta adaptação literária ao grande ecrã? E esta não é, portanto, isto era uma pergunta, depois esta não é a primeira nem a segunda adaptação cinematográfica da obra de Alexandre Dumas, o que me leva a uma incitação. Acham que um argumento inspirado ou baseado numa obra literária tem certos parâmetros, entre aspas, obrigatórios, a quando do exercício na sétima arte? E quais? Pergunta o Diogo Passos. Eu responderia já a nível do Conde de Monte Cristo, que eu não vi, pelo menos esta adaptação, eu já vi Também ainda não. outras. Pronto, já vi outras Sim, é difícil de adaptações não ter visto a história. e exatamente, portanto, Mas é novamente aqui uma adaptação deste clássico. Assim que o virmos, podemos deixar a nota. Portanto, Diogo, não deixe de nos acompanhar e assim que virmos o filme, daremos as nossas opiniões. exato, fica aqui outra promessa. Hoje já vamos na segunda promessa, Bernardo, temos que começar a apontar. Opa, Eh, depois temos a cabeça a prémio. Exato, exato. Olha, e ele está também a perguntar, portanto, nós dois não vimos esta adaptação, mas em relação a obras literárias que têm certos parâmetros obrigatórios, entre Uhum, aspas, eu acho que sim, e que sim, porquê? Porque qualquer argumento, portanto, qualquer história narrativa que é inspirado ou baseado numa obra literária, também há aqui uma diferença entre um inspirado ou baseado, porque se for uma completamente. adaptação, exato, portanto, Uhum. uma adaptação mesmo que normalmente nas próprias adaptações muitos realizadores têm até uma espécie de uma sensibilidade para tentar ser muito, ou seja, colocar em filme as palavras do livro e com muito cuidado, com muita atenção para não desviar da intenção que o autor tinha ao escrever aquele livro, não é? Agora, também há muitos filmes e estávamos há pouco a falar antes da gravação, por exemplo, no Senhor dos Anéis, não é? Seria impossível fazer uma Uhum. adaptação, portanto, do Senhor dos Anéis, tivemos Peter Jackson a fazer, que é uma obra extensa, portanto, muito diferente do que está lá escrito, e mesmo assim muita coisa ficou de fora. Portanto, obviamente que há muitos, como o Diogo estava a dizer, parâmetros obrigatórios. É verdade, há muitos limites, muitas restrições
que são normais. Agora, também há muitos filmes que às vezes são inspirados em obras literárias, mas que não são adaptações fiéis, que não o querem ser, e portanto aí talvez podem dar outro aso à sua criatividade. O que é que achas, Bernardo? Tu dizes que há parâmetros obrigatórios. Eu acho que na arte não há parâmetros obrigatórios. Nas adaptações não há parâmetros obrigatórios. O que existem é linhas de coerência, existem normas, existem alguns procedimentos comuns que ajudam a basilar aquilo Exato. que tu podes ou não podes fazer dentro de uma adaptação, seja de um romance, seja de uma peça de teatro, Seja do que for. Uhum. seja. Agora, o que diferencia muitas vezes é a liberdade criativa. Eu não sou nada adepto daquela comparação clássica entre o livro e o filme, porque são meios diferentes, utilizam estratégias de comunicação muito diferentes, e linguagens diferentes, gramáticas diferentes, e portanto existe uma questão óbvia, que é no cinema há um trabalho óbvio de condensação, era o que Uhum. estavas a dizer. Portanto, temos aqui, por exemplo, na saga Harry Potter, temos muitos livros e eles são adaptados, mas há muita informação que fica de fora. Verdade. É Por impossível. outro lado, por outro lado, temos aqui adaptações hum, muito fiéis que por vezes não resultam em bons filmes. Eu prefiro ver um bom filme que toma liberdades criativas em relação à sua fonte. E que sejam interessantes, não é? Exatamente, do que uma adaptação quase palavra a palavra que já vi Sim, e também. que acabam por perder muito do seu interesse, porque para isso lê-se o livro. Também é verdade. Porque Não tu tinha estás a pegar pensado nessa numa visão, tu perspectiva. estás a pegar numa determinada visão que é por si só integral e unificada e completa, e depois vem outro artista e diz assim: Mas eu tenho algo a dizer. Então é melhor que acrescente ou Exato. subtraia, mas que faça algo que agite as águas. Seja a sua Que, divisão, que seja uma perspectiva exatamente. diferente, o que E é for, não é? engraçado porque mesmo o Exorcista, por exemplo, é interessante que tanto o William Friedkin como o William Peter Blatty tinham uma grande paixão pela história do Exorcista. No entanto, um dos tópicos fundamentais, como bem sabemos, é a questão da fé e da perda da fé e da recuperação da fé. E Certo. o William Friedkin não era católico e o William Peter Blatty, o argumentista e escritor do livro original, era profundamente católico. Portanto, temos aqui Ali uma colisão, não é? uma colisão que torna tanto o livro como o filme mais interessantes. E eu acho que é esta diferença, e depois esta diferença, eh, quando é espelhada de uma maneira crítica e construtiva e edificante numa obra, torna necessariamente, no meu entender, mais interessante. Por Sim. isso, não há, para mim, parâmetros pré-estabelecidos. Eu Existem percebo. um conjunto de normas, pronto. Eu, Existem algo que facilite padrões, templates, existem guias eu para percebo. não nos perdermos, mas depois têm os criativos que deem asas à imaginação e que nos surpreendam, porque Certo. precisamos disso cada vez mais no cinema, de ser surpreendidos, porque senão estamos sempre a ver a mesma coisa e a adaptação das obras literárias para cinema já é algo que se faz desde a Muito. gênese do Pois. cinema e continuará a A acontecer acontecer. e Sim, vai sim. ser uma fonte de inspiração sem fim para os criativos. Certamente, Portanto, certamente. inspirem-se e Exato. deem-nos coisas novas. E eu estava até a pensar, por exemplo, agora tiveste, por exemplo, a adaptação do Dune, não é? Do Denis Uhum, sim. Villeneuve também, que são livros basicamente, um pouco como O Senhor dos Anéis, extensíssimos, praticamente às vezes até impossíveis de adaptar. Mas, por exemplo, eu peguei nesta questão até, não tinha pensado tanto nessa tua perspectiva, mas mais na questão às vezes que há, não só há limites na própria adaptação, como também depois, isso também, por si só, também às vezes cria uma certa força a uma certa criatividade porque Uhum, os próprios realizadores têm que arranjar formas diferentes de terminar, de
o conjunto da narrativa, com cenas impossíveis de filmar ou que não vão retirar dali, mas aquilo tem que continuar a fazer sentido e pode fazer sentido de outra forma. E isso também faz Sim. parte, acho eu, do processo criativo. E, e olha, Diogo, espero que tenhamos dado aqui algumas Alguns respostas e insights, algumas luzes perspectivas. à tua pergunta, mas agradecemos, obviamente, imenso as tuas perguntas que utilizámos também no outro episódio e deixo então aqui o repto para nos enviarem também perguntas, sugestões. Podem ser exatamente coisas destas, desabafos sobre o cinema, o estado do cinema, estejam à vontade. E Bernardo, no início tinhas falado também do filme Anora, É verdade. que ia-te dizer para dizeres então o que é que achaste, é a tua última análise deste nosso episódio. Sim, Filme esse que ganhou a Palma de Ouro em Cannes deste ano, certo? É um dos exatamente. fortes candidatos aos Oscars e ouvi dizer que tu, Bernardo, odiaste o filme. Não, estou a brincar. O que é que achaste do filme, Bernardo? Eu pedi-te mais tempo para falar sobre o Anora porque tenho coisas a dizer. E estavas a falar da Palma Força de Ouro. nisso. Em 2023, o vencedor foi Anatomia de uma Queda, que entretanto estreou em Portugal em 2024, por isso é para mim um dos melhores deste ano, Pois 2024. estreou cá. Uhum. Quanto ao Honora, é escrito e realizado por Sean Baker, o que desde já é um bom indicador. Estamos a falar do realizador de Red Rocket, Tangerine e The Florida Project, filme que eu adoro. E o Anora é uma comédia dramática e também o nome da nossa protagonista, que prefere que lhe chamem Annie. Ela é uma É, jovem stripper e acompanhante que um dia encanta um rapaz chamado Vanya, que pertence à oligarquia russa. É gente poderosa. E exato. ele bebe, joga, dá festas na sua mansão, passa muito tempo com os Portanto, amigos. é um bom vivan. Exatamente. E a Annie, que entende russo, embora não o saiba falar muito bem, deixa-se levar pela riqueza e pela liberdade E o estilo de e vida, não aceita uma proposta, como no filme Um Sonho de Mulher. é? Basicamente, ele paga-lhe para que ela Interessante. seja a sua namorada durante Ok, uma semana. certo. Ela aceita, a festa continua em Nova Iorque, mas eles e os amigos decidem ir para Las Vegas e a Annie e o Vanya casam-se. Estamos praticamente num conto de fadas. Exato. Agora, quando regressam a Nova Iorque e os pais dele sabem o que aconteceu, organizam tudo para que o casamento seja anulado. E primeiro que tudo, é engraçado que há pouco falávamos de financiamento e meios de produção e o Sean Baker nunca escondeu as limitações financeiras nos seus primeiros filmes e isso tem informado a maneira como ele filma e o Uhum. Anora é provavelmente o seu filme mais caro. Aliás, tenho certeza, é o seu filme mais caro. E com isso ele tornou a estética e o tom mais acessíveis. E eu penso que ele assim fez um dos filmes mais engraçados do ano. A certo ponto, o Vanya foge e os capangas dos pais tentam apanhá-lo durante boa parte do filme. E as interações entre eles e a Annie são muito, muito engraçadas. A situação torna-se tão absurda e caricata Pois. que até uma piada recorrente sobre uma pancada na cabeça resultou. Em parte, isto acontece porque o argumento equilibra muito bem as mudanças de tom. Num momento estamos numa situação séria e caótica, mas noutro já parece tudo uma brincadeira elaborada. É muito eficiente e os atores jogam muito bem os seus papéis. A Mikey Madison, que aliás provavelmente vamos vê-la nos Oscars, tem uma Nomeada. Uhum. performance física e muito confiante, convence com o corpo, tanto na sensualidade como na vulnerabilidade. E o outro destaque vai para uma interpretação mais discreta, mas fundamental, de Yuri Borisov no papel de Igor, que é um dos É. capangas à procura do Vanya e que olha para a Annie com mais ternura e humanidade do que os outros. Mas é um papel E secundário, não é? Dessa é um papel personagem. secundário que, ao longo do filme, vai crescendo em termos de importância. Este é um filme sobre a possibilidade de ascender na vida, sobre uma fantasia, sobre a dicotomia Annie-Anora, mas é também um filme em que os capangas não estão numa posição social superior. Uhum. O Igor, por exemplo, está tão perdido na vida como a Annie.
Ele passa o seu 30º aniversário, penso que é o 30º, numa alhada mafiosa. E a subtileza com que o Sean Baker comunica estas dinâmicas é o que o levou a ganhar a Palma de Ouro. Liga ali pontos de Agora, ligação entre personagens que à partida nem sequer estariam muito ligadas, não é? um outro cineasta menos sensível a estas matérias não conseguiria fazer estes pontos de contacto ou não estaria interessado em fazer estes pontos de contacto que acabam por Uhum. acrescentar camadas de interesse ao filme. Agora, não acho que seja um filme perfeito. Ao contrário de alguns filmes anteriores dele, ele aqui não consegue estabelecer muito bem o sentimento de camaradagem entre as strippers e a consequência é que este mundo não parece tão tangível, é apenas um cenário. E o meu segundo Mas, ponto tem que ver com aquele segundo ato, quando o Vanya foge, sai de cena. Embora seja muitas vezes engraçado, estagna o ritmo do filme e prolonga-se ao ponto de ter perdido algum investimento, ao ponto de ter perdido algum investimento na história e nas personagens. Não me conseguiu envolver até ao fim, mas é um filme refrescante de um dos autores americanos mais interessantes deste momento. muito bem. E faço-te então a pergunta óbvia, se achas que foi merecedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes. Lá está, é uma pergunta difícil de responder, porque não vi os restantes, ou parte dos Uhum. restantes candidatos. Penso que se olharmos a uma palma de ouro como o Triângulo da Tristeza, penso que há aqui pontos de contacto e penso que há aqui algum género de emparelhamento. No entanto, se olharmos para filmes como Anatomia de uma Queda ou mesmo o Titane, Uhum. para falar assim dos mais recentes, eu penso que o Anora é uma palma de ouro inferior. Mais seguro, mais segura, digamos assim. Hum, Talvez menos merecida. Uhum. Eu penso que o Sean Baker já fez trabalhos superiores no passado e lá está. Acredito que haveria provavelmente filmes em competição, como por exemplo The Brutalist, que parece estar um filmaço. Mas isto é pura especulação da minha Por parte, aspecto. que Sim, talvez tivesse um peso, uma substância um bocadinho mais imponente, mas prognósticos só no fim do jogo e, portanto, eu tenho que ver ainda alguns filmes para conseguir para fazer responder comparar. Exato. exatamente, para conseguir responder suficientemente bem à tua pergunta. Certo. Mas Bernardo, falaste exatamente da substância do The Brutalist nessa tua futurismo, mas falando em substância, também queria-te só uma última pergunta em relação ao Festival de Cannes, neste caso, porque a substância, um filme que tu gostaste bastante, ganhou o melhor argumento em Cannes e agora viste a Nora, que ganhou Palma de Ouro. Portanto, ah, tendo só aqui em consideração que viste os dois filmes, portanto, só os dois. Davas Uhum. argumento à substância e palma de ouro à Nora, trocavas, davas os dois à Nora, davas os dois. Agora é que me tramaste. É assim, é a minha função é tramar-te, Eh, Bernardo, antes de concluirmos o terceiro episódio. Se me permites reflexão, eu penso que mantinha a palma de ouro, ou melhor, mantinha o melhor argumento para a substância. Apesar de eu Muito bem. identificar algumas fragilidades nos argumentos, tanto de um filme como de outro, penso que a substância é o que acaba por estar mais equilibrado e é aquele que acaba por ter um impacto superior. Porque o Uhum, Anora, a certo ponto, como referi, perdi um pouco o investimento na história. E isso uhum. não tem sobretudo a ver com o argumento. Muito bem. E falando nisso, mas pronto, no geral, presumo que tenhas gostado até bastante do Anora, aliás, gostaste Sim, bastante do Anora. sim, Será o filme da tua semana, desta semana, Bernardo? sem dúvida, sem Ah, dúvida. acertei, acertei. Aqui havia pouca concorrência. O Anora leva o filme da semana. Leva a taça. É tipo o nosso prémio. Não é o prémio de Cannes, é o prémio do podcast. Pronto, semanal. Aqui damos, Exatamente.
prémios semanais. Então, olha, De um filme que não estreou esta semana, mas que ainda assim continuará nos cinemas. exatamente, mas olha, ainda bem que disseste isso, exatamente, porque para o próximo episódio, lá está, nós analisamos não só alguns filmes, ou tentamos também as estreias da semana, mas também pode ser, como foi agora o caso do Anora, que estreou há 2 semanas atrás, digamos assim, e vamos então falar às vezes de filmes. Também podemos falar, lá está, de um Venom no futuro, quem sabe, ou o Conde de Monte Cristo, como o Diogo Parece-me também referir. improvável irmos repescar o Mas, Venom, mas mas nunca sabe. Mas é isso, encontramos-nos aqui para a semana, para mais críticas, entrevistas, análise bilheteira, surpresas, quem sabe, coisas diferentes, o que nos der na cabeça. Mas vamos falar exatamente de filmes, isso certamente é garantido. E se quiserem, já sabem, acompanhem-nos, sigam-nos também. Seja onde ouvirem o podcast, agradecemos a todos os que nos ouvem e que nos seguem e que e se esperamos que gostarem, avaliem no Spotify, avaliem no Apple no Apple Podcasts Podcasts. e qualquer uma dessas plataformas acho que tem normalmente um sistema de rating e lá está, Exatamente. se quiserem nos deixar também comentários, podem nos enviar para o nosso e-mail correspondência@freireemarquesnocinema.pt, que para a semana cá estaremos então com mais filmes para vos falar. Muito obrigado, Bernardo, foi um prazer e até para a Ora, semana. Sandra, até para a semana.